Vamos lá, pessoal, continuar aqui a nossa resolução de questões. Olha só, a gente no bloco passado terminou resolvendo a questão de número 10. Vamos recomeçar então a partir da questão de número 11. Mais uma questão feita pelo CESP ainda naquele modelo de ABCDE. Vamos lá dar uma olhada. Olha só, com relação aos serviços da Previdência Social, aos benefícios previdenciários e à forma como são calculados, assinale a opção correta. E aí vem a letra A, que nos diz o seguinte: de acordo com a Constituição Federal, nenhum benefício pago pela Previdência Social pode ter valor inferior a um salário mínimo. Ora, claro que isso aqui está errado. Se você der uma olhada lá no artigo 201, parágrafo 2º, você verá que de fato a Constituição prevê o seguinte, ó, a Constituição prevê que nenhum benefício, olha só, nenhum benefício que substitua o rendimento do trabalho, isso sim, nenhum benefício que substitua o rendimento do trabalho pode ter valor inferior ao salário mínimo. Ora, então a letra A está errada, por quê? Porque ela foi ampla demais, né? Ela diz que nenhum benefício pode ter valor inferior ao salário mínimo. Está errado. A proteção constitucional é apenas para aquele benefício que substitua o rendimento do trabalho. E aí a gente vai lembrar o seguinte: dentre os 10 benefícios oferecidos pelo RGPS, 2 deles, quais são? O auxílio acidente, olha só, o auxílio acidente e o salário família, eles não substituem o rendimento do trabalho e, como tal, eles podem ter valor inferior ao salário mínimo. Então, olha só, podem ser menores do que o salário mínimo. Tá certo? Auxílio acidente e salário família. São 2 dentre os 10 benefícios oferecidos pelo RGPS. Esses 2, exatamente pelo fato de que eles não substituem o rendimento do trabalho, eles podem ter valores inferiores ao salário mínimo. Lembrando que o salário família é aquele benefício devido ao segurado de baixa renda que tenha filhos ou equiparados a filho com até 14 anos de idade ou inválido. A função do salário família é o quê? É complementar o rendimento do trabalhador a fim de que ele possa fazer frente aos chamados encargos familiares, as despesas que ele tem ali com a manutenção dos seus filhos, tá certo? E o auxílio acidente, como a gente já sabe, é aquela indenização paga pela Previdência Social ao segurado que sofreu um acidente, ficou com a sequela definitiva que lhe reduz a capacidade laboral. Então ele vai receber o auxílio acidente, tá certo? Vamos nessa. Olha aí a letra B de bola. Tratando-se de mulher, para aplicação do fator previdenciário, cujo cálculo baseia-se na idade, na expectativa de sobrevida e no tempo de contribuição do segurado ao se aposentar, adicionam-se ao tempo de contribuição 5 anos. Olha só, rigorosamente verdadeira essa alternativa, tá? O fator previdenciário, vamos nos lembrar, vamos lá na tela branca que eu acho que fica mais fácil. O fator previdenciário é uma fórmula matemática que leva em conta a idade do segurado no momento da aposentadoria, a sua expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição do segurado. Vou escrever essa fórmula aqui para você ficar tranquilo. Ó. É TC vezes A sobre ES. Isso tudo vai ser multiplicado por 1 mais, aí a gente vai botar aqui, ó, ID mais TC vezes A sobre 100. Essa é a fórmula matemática que representa o fator previdenciário. Esse Azinho que aparece aqui na fórmula é uma constante e vai ser sempre 0,31. A gente não precisa se preocupar com ele. TC é o tempo de contribuição. ES é a expectativa de sobrevida. Então, olha só, ES é a expectativa de sobrevida do segurado no momento da aposentadoria, ok? TC é o tempo
de contribuição. Bem, e a idade, claro, é a idade do segurado no momento em que ele está ali requerendo o benefício. Primeira coisa interessante para a gente entender em relação ao fator previdenciário é compreender os efeitos de cada um desses elementos aqui na fórmula. Observem que o tempo de contribuição, ele aparece aqui no numerador. O tempo de contribuição está sempre aqui no numerador, assim como a idade. Então, olha só, tempo de contribuição e idade estão no numerador, enquanto a expectativa de sobrevida aparece aqui no denominador. Qual é a consequência de ordem prática disso? Ora, quanto maior o tempo de contribuição, maior será o fator previdenciário. Quanto maior a idade do segurado, maior será o seu fator previdenciário. Já com a expectativa de sobrevida, ocorre o oposto. Como ela está no denominador, quanto maior for a expectativa de sobrevida, menor será o fator previdenciário. Tá certo? Então, são esses os três elementos levados em consideração para fins de cálculo do fator previdenciário. Mas aí a lei entra e vamos entender primeiro onde é que vai ser utilizado esse fator previdenciário. Ele vai ser utilizado no cálculo do salário de benefício. Então, o salário de benefício vai ser aquela média, olha só, aquela média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes aí a 80% de todo o período, e essa média, em algumas situações, ela vai ser multiplicada exatamente pelo fator previdenciário. Então, obviamente, se o segurado tem um fator previdenciário maior do que 1, isso vai ser positivo para ele. Por quê? Porque quando esse fator previdenciário for multiplicado pela média, isso vai elevar a média do segurado, isso vai elevar, portanto, o salário de benefício do segurado. Por outro lado, se o fator previdenciário for menor do que 1, o que é que vai acontecer? Ele vai reduzir a média e, consequentemente, vai reduzir o salário de benefício. Bem, qual é a ideia da lei que criou esse fator previdenciário? Qual é o objetivo? O objetivo da lei, é claro, é fazer com que os segurados posterguem o momento da sua aposentadoria. Deixem para se aposentar mais tarde. Tá certo? Então, essa é a fórmula matemática para cálculo do fator previdenciário. Mas a lei vem e diz o seguinte, na hora de calcular o fator previdenciário, tá certo? A gente vai adicionar no tempo de contribuição, perceba, a fórmula de cálculo do fator previdenciário, ela é única, ok? Mas aí a lei vai dizer o seguinte, na hora de calcular o fator previdenciário, eu vou adicionar ao tempo de contribuição mais 5 anos, isso quando se tratar de quê? Quando se tratar de uma mulher, ou então quando se tratar de um professor. E vou adicionar ao tempo de contribuição do segurado mais 10 anos, quando se tratar de uma professora. Ora, é fácil você entender por que a lei faz essa determinação. Ela assim o faz por quê? Porque a mulher ela pode se aposentar com 30 anos de contribuição, do mesmo modo que o professor. Ora, isso são 5 anos a menos do que a regra geral, do que o que é os 35 que são exigidos para o homem. Então, para que a mulher e o professor não saíssem prejudicados aqui no cálculo do fator previdenciário, a lei determina que seja feita essa compensação. E no caso da professora, como ela vai se aposentar aos 25 anos, não é isso? Ela tem aqui, na hora de calcular o fator previdenciário, na hora de preencher ali os dados da fórmula, eu vou adicionar 10 anos ao tempo de contribuição da professora. Então, no cálculo do fator previdenciário, eu adiciono 5 anos ao tempo de contribuição da mulher e do professor, e no caso de professora, eu vou adicionar 10 anos. Essa é a lógica de cálculo do fator previdenciário. Mas eu diria que o mais importante a respeito do fator previdenciário
não é tanto essa lógica de cálculo. Veja que essa questão que nós estamos resolvendo trata desse tema. Só com essa explicação aqui você já seria tranquilamente capaz de responder a questão, porque você viu que no cálculo do fator previdenciário da mulher, eu vou adicionar 5 anos ao tempo de contribuição. Ok? Mas a gente precisa saber onde é que o fator previdenciário vai ser aplicado. Então eu vou botar aqui, ó, fator previdenciário. Bem, esse fator previdenciário, ele vai ser aplicado, olha só, aplicação obrigatória, olha só, a aplicação do fator previdenciário vai ser obrigatória onde, olha só, vai ser obrigatória na aposentadoria por tempo de contribuição. A aplicação do fator previdenciário é obrigatória no cálculo do salário de benefício da aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, aí tem uma ressalva importante, ó. Aí eu vou botar aqui, ó, salvo, olha lá, salvo se o segurado ou segurada preencher, olha só, se o segurado ou segurada preencher os requisitos da chamada regrinha 85-95. Então, ó, requisitos da regra 85-95. O que é isso? É o seguinte, olha, eu vou somar. Lembrando, o primeiro passo é verificar se o segurado faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição. Para isso, ele precisa comprovar 35 anos de contribuição no caso do homem, 30 anos de contribuição no caso da mulher. Esses requisitos são reduzidos em 5 anos para o professor e a professora da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Tá certo? Agora, verificado que o segurado faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição, eu vou somar, uma vez que eu chegue, que essa resposta seja positiva, que o segurado de fato tenha direito, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar a idade, olha só, idade mais tempo de contribuição. Se essa soma alcançar 85 no caso da mulher e 95 no caso do homem, o que é que acontece? Se a soma da idade com o tempo de contribuição atingir 85 no caso da mulher ou 95 no caso do homem, ora, a consequência é, eles podem optar pela não aplicação, olha só, podem optar pela não aplicação do fator previdenciário no cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, a primeira observação que eu faço e que você precisa estar atento é o seguinte, é que essa regrinha 85-95, ela não define se o segurado tem ou não direito ao benefício, em hipótese alguma, e essa é uma dúvida que eu vejo de modo muito comum. A regra 85-95, ela influencia apenas no cálculo do benefício. Por quê? Porque se o segurado preencher esses requisitos, ele pode optar pela não aplicação do fator previdenciário no cálculo da sua aposentadoria por tempo de contribuição. E aí observe, ó, aqui é importante que você lembre, esses requisitos vão ser acrescidos, a gente vai sempre, quando a gente estiver calculando, tá, a aposentadoria por tempo de contribuição para professor ou professora, como o tempo deles é reduzido, o que é que a gente vai fazer, ó? Ora, se eu estou calculando aqui para professor ou professora, eu vou botar idade mais tempo de contribuição mais 5. Isso aqui eu vou fazer sempre no caso de quê? No caso de professor e no caso de professora. Observe que serão 5 anos, tanto para o professor quanto para a professora. Tá certo? Aqui a gente não tem aquela coisa do 5-10 que existe lá na hora de calcular o fator
previdenciário. Tranquilo? Então essa é a chamada regra 8595, que vai definir se poderá o segurado ou não optar pela não aplicação do fator previdenciário na aposentadoria por tempo de contribuição. E a aplicação do fator previdenciário, olha só, ela é sempre opcional, ó, no caso da aposentadoria por idade. Então, observe, na aposentadoria por idade, a aplicação do fator previdenciário, ela é sempre opcional, somente vai acontecer se for o quê? Se for benéfica para o segurado. Em outras palavras, se contribuir para a elevação do valor do benefício, tá certo? Então, ó, aposentadoria por idade, no cálculo da aposentadoria por idade, a aplicação do fator previdenciário, ela é opcional, tá certo? Fique ligado nisso aí. Vamos fazer uns exemplos aqui que eu acho que a gente mata de vez essa história. Olha só, vamos passar para cá, para outra tela, e aí vamos fazer aqui, ó, esse primeiro exemplo. Vamos botar aqui, ó, exemplo 1. Vamos imaginar um segurado, olha só, segurado, ele não é professor, ele tem 35 anos de contribuição, ele tem 57 anos de idade. Observe, ele não é professor, 35 anos de contribuição, 57 anos de idade. Ora, como ele comprovou lá os 35 anos de contribuição, fica claro, ele faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição, desde que, é claro, comprove que tem a carência, né, de 180 contribuições, e aí ele faz jus ao benefício. Vamos lá. Então, ele tem direito ao benefício, mas vamos ver se vai haver aplicação obrigatória ou não do fator previdenciário. Como é que eu faço? Eu vou fazer essa soma aqui, ó, da idade com o tempo de contribuição, e aí eu vou achar o que? É 92. Ora, se a soma da idade com o tempo de contribuição deu 92, qual é a consequência? Aplicação obrigatória, ó, aplicação obrigatória do fator previdenciário no cálculo dessa aposentadoria. Aplicação obrigatória do fator previdenciário. Bora para o exemplo 2. Olha o exemplo 2 aqui. Exemplo 2. Vamos botar aqui, ó, uma segurada. Ó, segurada, ela não é professora, tá? Então, segurada que não é professora, ela tem, olha lá, ela tem 32 anos de contribuição, ela tem, vamos botar aqui, ó, 49 anos de idade. Vamos lá? Como ela não é professora, vamos lá, vamos somar. 9, 2, 11, 4, com 4, 8, dá 81. Ora, como 81 é menor do que 85, assim como aqui 92 foi menor do que 95, qual é a consequência? A aplicação, ó, aplicação obrigatória do fator previdenciário no cálculo dessa aposentadoria. E, obviamente, no cálculo do fator, ó, no cálculo do fator previdenciário, eu vou considerar quanto tempo de contribuição. Como eu estou falando aqui de mulher, eu vou considerar os 32 que ela efetivamente tem e vou somar esses 32, 5, portanto eu vou considerar 37 anos de contribuição. Tranquilo? Vamos lá. Exemplo 3. Olha aqui o exemplo 3. Vamos lá. Vamos pensar aqui em um segurado. Olha só. Segurado. Ele tem 35 anos de contribuição. Ele tem 62 anos de idade. Opa! 35 anos de contribuição, 62 anos de idade, então ele tem o quê? 97
pontos, somando aqui a idade, 97 é maior do que 95, qual é a consequência? Ele pode optar pela não aplicação do fator previdenciário. Tranquilão? Então tá aqui. Vamos fazer um exemplo 4 aqui para a gente finalizar. Vamos fazer um exemplo com a professora. Olha só, exemplo 4. Na professora, o que é que acontece? Vamos botar aqui, ó, uma segurada. Eu vou dizer para você que ela é professora. E aí ela tem 27 anos de contribuição. 27 anos de contribuição. Ela tem, vamos botar aqui que ela tenha 50 anos. Vamos botar aqui, ó, 53 anos de idade. Ó, 53 anos de idade. Ó, aí eu vou botar aqui o que? Vai dar quanto essa soma? 0. Essa soma vai dar 80. Só que eu tenho de somar mais 5 aqui, não é isso? E aí, se eu somar mais 5, dá 85. Por que eu vou somar mais 5? Eu vou somar mais 5 por ser professora. Ok? E aí, a gente sabe que nessa regra 85-95, eu sempre vou adicionar 5 anos no cálculo para o professor e para a professora. Então, aqui, o que é que acontece? Como ela completou 85, ela o quê? Ela pode optar pela não aplicação do fator previdenciário no cálculo da sua aposentadoria por tempo de contribuição. Tranquilo? Então a gente fez aí uma boa revisão desse tema que é o fator previdenciário. Vamos voltar lá para a questão. Então, a alternativa B está rigorosamente correta. Aproveitei a alternativa B para a gente dar uma revisada legal aí nesse assunto nesse assunto do fator previdenciário. Vamos lá, indo em frente. O segurado aposentado pelo regime geral faz jus ao recebimento de auxílio-doença e auxílio-reclusão. Errado. Olha só, o segurado que já está aposentado, olha só, o segurado que já está aposentado, ele somente poderá receber da Previdência Social 2 benefícios. O salário família, olha só, o salário família e o salário maternidade. Esses são os únicos benefícios que podem ser deferidos para o segurado que já está aposentado. Lembrando, o salário maternidade somente será devido se aquele segurado aposentado retornou à atividade. Então, eu vou botar a observação aqui, ó. Somente será devido se o segurado, olha lá, retornou às atividades. Tá certo? Esses são os 2 únicos benefícios aos quais o segurado aposentado pode ter direito. Olha aí a letra D. Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa perda não poderão ser computadas para efeito de carência. Isso está errado, gente. Está errado por quê? Porque, olha só, se houver a perda da qualidade, a gente vai ter aquela regrinha do 1/3, não é isso? Significa dizer o seguinte, ó, imagine aqui, o segurado tem lá, ele tem uma filiação à Previdência, vamos imaginar que ele tem aqui 15 contribuições. Ele tem 15 contribuições, aí ele para de recolher, vamos imaginar que ele passa aí 40 meses sem recolher. Ó, botar aqui, ó, sem recolhimento de contribuições. Aí ele volta a recolher. Recolheu uma, recolheu 2. O que é que acontece, ó? A partir do momento, claro, como ele ficou 40 meses sem recolher, o que é que aconteceu aqui?
ele perdeu a qualidade, né? Então vamos botar, ó, perda da qualidade de segurado. Bem, perdeu a qualidade, quando ele volta a contribuir, o que é que acontece? Acontece uma nova filiação. Não é isso? Ele voltou a contribuir, voltou a estar afiliado à Previdência Social. Aí o que é que a lei diz? A lei diz o seguinte, olha, essas contribuições anteriores à perda, para que elas possam ser computadas para fins de benefício, é preciso que, a partir da nova filiação, o segurado já tenha computado o quê? 1/3 da carência. Então, por exemplo, se esse segurado precisar, aqui, nessa segunda filiação, se ele precisar de um auxílio doença, observe, em regra o auxílio doença exige 12 contribuições. Isso aqui multiplicado por 1/3, a gente vai chegar a 4 contribuições. Então, para que as contribuições anteriores à perda possam ser computadas para fins de carência, é preciso que aqui na nova filiação ele já tenha pelo menos o quê? Pelo menos 4 contribuições. Então vamos supor, se ele tiver as 4 contribuições, ó, imagine que ele já tem aqui as 4 contribuições, está precisando de um auxílio doença. O que é que acontece? Como ele já tem na nova filiação 1/3 da carência requerida, o que é que ele vai fazer? Ele pode contar as contribuições anteriores para fins de carência. Então, a carência requerida pelo benefício são 12, ele já tem 4 mais 15, ele já tem 19, o auxílio doença pode ser deferido para ele. Tá certo? Então, a letra D está errada. Vamos lá na letra E. Veda-se a acumulação de auxílio acidente com proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que a manifestação da lesão incapacitante, ensejadora da concessão do auxílio e o início da aposentadoria sejam anteriores ao ano de 97. Ora, gente, isso está errado. Está errado por quê? Porque hoje, tá certo? A lei é expressa quando ela veda a acumulação de auxílio acidente com proventos de aposentadoria. Só que olha o que é que acontece. Essa vedação aqui, ela foi introduzida pela lei, olha só, essa vedação foi introduzida pela lei 9.528, que é lá do ano de 1997. Significa dizer, antes desta lei, não havia impedimento para a acumulação de auxílio acidente com aposentadoria. Então, quem já vinha recebendo os dois benefícios, continua fazendo jus a eles sem qualquer problema, porque já tinha direito adquirido. Tranquilo? Então, olha lá, questão 11, letra B de bola. Vamos nessa. Questão 12. O prazo para a empresa comunicar o acidente do trabalho ao órgão da Previdência Social é de 1 semana após ocorrido. Em caso de morte, tal prazo é de 3 dias. Ora, claro, isso aqui está errado, tá certo? A empresa é obrigada, a empresa e o empregador doméstico são obrigados a comunicar o acidente de trabalho ocorrido com os segurados a seu serviço. Existe um formulário para que se faça essa comunicação, é a chamada CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho, e essa comunicação deve ser feita, olha só, no dia útil seguinte, tá certo? Ou de imediato, olha só, de imediato no caso de morte, ó, de imediato no caso de morte, ou então no dia útil seguinte. Ok, olha aí a letra B de bola. Considera-se acidente do trabalho o que ocorra pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho a serviço ou pelo exercício do trabalho do segurado especial, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Veja, essa questão é do ano de 2013 e no ano de 2013 esse enunciado
estava correto. Ele traduz aí, ele praticamente é uma cópia do artigo 19 da Lei 8.213. Só que hoje essa alternativa estaria errada. Por quê? Porque hoje, ó, a gente vai dizer o seguinte, ó, falta mencionar o empregador doméstico. Então, hoje, essa assertiva estaria errada. Por quê? Porque falta mencionar o empregador doméstico. Lembrando que a partir da Lei Complementar 150, o que é que acontece? A partir da Lei Complementar 150, o empregado doméstico passou a fazer jus aos benefícios acidentários. Assim, o empregador doméstico ficou obrigado a comunicar o acidente de trabalho e também aqui na própria definição do acidente de trabalho a gente vai ter o acidente de trabalho é aquele que ocorra pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho a serviço do empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho a serviço do segurado especial. Tranquilo? Vamos nessa. Então, hoje estaria errada pela falta de menção ao empregador doméstico, na época em que foi feita a questão, 2013, foi considerada correta. Não se equipara a acidente do trabalho a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício da atividade, caso se comprove o fornecimento pelo empregador do adequado equipamento de proteção individual. Ora, pessoal, está errada essa assertiva. E está errada por quê? Porque a Lei 8.213, ela expressamente afirma, lá no artigo 21, inciso 3, ela define que a doença proveniente de contaminação acidental do empregado, tá? Ela é considerada acidente de trabalho. Então, se você pensar, por exemplo, em um funcionário de um laboratório de análises clínicas que se contamine ali com alguma daquelas amostras que ele manipula, ora, se ele vem adquirir uma doença, é óbvio que essa doença é considerada uma doença do trabalho e, sendo assim, ela vai ser equiparada a acidente de trabalho. Tá certo? Vamos nessa. Não se equipara a acidente do trabalho o acidente sofrido pelo segurado fora do local e do horário de trabalho, ainda que na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. Está errado também. Aqui você pode dar uma olhadinha lá no artigo 21, inciso 4. Então, olha só, aqui é o artigo 21, inciso 4, a linha D da Lei 8.213, está lá expresso que essa situação em que o segurado sofre o acidente, ainda que ele esteja fora do seu local e do seu horário de trabalho, mas se ele está executando uma ordem recebida da empresa, ou se ele está realizando uma atividade, realizando algum serviço sob a autoridade da empresa, qualquer coisa que aconteça com ele vai ser considerado acidente de trabalho. Da comunicação do acidente de trabalho ao órgão da Previdência Social, que somente pode ser feita pela empresa, receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a que corresponde à sua categoria. A parte errada dessa alternativa é exatamente essa aqui, ó, que somente pode ser feita pela empresa. Por quê? Porque a lei deixa claro que se a empresa não cumprir com a sua obrigação, quem é que pode fazer essa comunicação? Essa CAT, essa comunicação de acidente de trabalho. Observe, a obrigação é da empresa, mas se a empresa não cumpre, o próprio segurado pode fazê-lo. O sindicato pode fazê-lo. Os dependentes do segurado podem fazer a comunicação. O que mais? Então, o segurado, o sindicato, o próprio médico pode fazer essa comunicação e, por fim, qualquer autoridade pública pode fazer essa comunicação. Beleza? Isso você encontra lá no artigo 22, parágrafo 2º da Lei 8.213. Tranquilo? Então, vencemos aí
a questão de número 12, vamos passar aí para a questão de número 13, mas, na verdade, nosso tempo está esgotando, tá certo? Essas questões são questões ABCDE, então a gente termina demorando um pouco mais em cada uma delas, porque cada alternativa a gente tem ali, traz todo ali o conteúdo a ela relativo, mas está tranquilo, acho que a gente está conseguindo trazer aí para você o principal a respeito de cada um desses assuntos. Tá bom? Vou parar por aqui, mas volto daqui a pouquinho e a gente continua a nossa resolução de questões.